Hello there, Marcelo Dutra falando aqui e nós estamos em mais um vídeo da nossa série Wave Tips. É com muito prazer que eu falo com você, dando continuidade ao assunto do nosso vídeo anterior. Nós falamos anteriormente sobre Simple Present, ou presente simples em inglês. Falamos sobre a conjugação dos verbos em inglês, como é fácil, como é simples você conjugar os verbos no presente. Eu passei para você que o presente, na verdade, não é usado para presente, mas sim para ações habituais. Não é? Em português também funciona da mesma forma. Quando nós dizemos que eu jogo bola toda semana, nós estamos utilizando o presente simples para falarmos sobre ações habituais. Não quer dizer que eu estou jogando bola nesse momento, percebe? Então, isso tudo foi tratado no primeiro vídeo e muito mais. Então, se você deseja adquirir esse conhecimento de verdade, assista o nosso vídeo anterior da série Wave Tips, falando sobre Simple Present, presente simples em inglês. No vídeo de hoje eu gostaria de dar continuidade a esse assunto, tratando aí das formas negativa e interrogativa, porque no primeiro vídeo nós falamos apenas sobre a forma afirmativa e já ficou grande o suficiente. Como eu não gostaria que esse vídeo ficasse muito grande, muito extenso, eu decidi parti-lo em duas partes, tá? Dividi-lo em duas partes. Então agora sim chegou o momento de falarmos sobre presente simples, negativa e pergunta. Vou repetir, se você não assistiu o primeiro vídeo, pausa esse vídeo aqui agora, vai lá e assista o primeiro vídeo para que você entenda o conhecimento, para que você adquira, para que você entenda de fato o que é presente simples em inglês. O conhecimento que eu vou entregar para você agora, ele é com base naquele vídeo anterior. Então, afinal de contas, nós estamos falando de línguas, né? O conhecimento linguístico, ele é acumulativo. Não tem como a gente falar sobre um assunto sem antes ter tratado de outro. A gente aprende por acumulação de conhecimento. E assim a gente vai praticando e retendo. Então, se você não assistiu, assista. E agora vamos falar sobre Simple Present, pergunta e negativa. Como é que a gente faz isso em inglês? Vamos começar pela pergunta, eu acho que é mais simples de você entender. Esse assunto já foi abordado aqui de uma outra forma, né, no nosso canal, no YouTube, Wave Imersão Linguística. Falando nisso, se você não faz parte do nosso canal, se inscreva, procure aí Wave Imersão Linguística, não sei exatamente onde você está assistindo esse vídeo, mas procure aí por Wave Imersão Linguística e ative o sininho, tá? Para que você possa receber uma notificação sempre que nós postarmos um vídeo novo, tá bom? Gostaria de aproveitar o momento também e pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, comente, deixe aqui o seu comentário, para eu saber que esses vídeos estão fazendo efeito na sua vida, estão fazendo diferença para você, lhe ajudando de alguma forma. E se você deseja receber outros conteúdos que não sejam através de vídeos unicamente dentro do canal do YouTube, você pode procurar por @WaveImersão e você será direcionado ao nosso Instagram. Nós temos aí tanto Instagram, o IGTV também, onde nós postamos outros vídeos. Nós temos aí o nosso canal dentro do Facebook, também @WaveImersão. Nosso TikTok, também @WaveImersão. Nosso Twitter também é @WaveImersão. Ou seja, existem muitos canais distintos. Você pode escolher o seu favorito para poder ter informações entregues todos os dias a você. E nós temos um grupo no Telegram. Se você deseja participar desse grupo, esse é um grupo mais seleto, onde eu entrego informações exclusivas todos os dias. Se você deseja participar desse grupo, se inscreva no nosso grupo no Telegram. Basta procurar por bit.ly, /Wave Telegram, e você será direcionado para o nosso canal dentro do Telegram, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de pergunta primeiramente. Como funcionam as perguntas em inglês? Isso, como eu disse, já foi um assunto abordado em um outro episódio, mas de uma forma muito diferente. Então hoje especificamente nós falaremos sobre presente simples. Em inglês, em português nós não temos isso, mas nós temos isso em inglês e em espanhol também, o que facilita muito a nossa vida.
Em inglês, quando a gente sabe que uma pergunta está por vir por causa do início dessa pergunta, o início dessa frase. O que em português não acontece. Em espanhol, nós sabemos que nós temos uma pergunta que está por vir porque nós temos um símbolo de interrogação de cabeça para baixo antes da pergunta. Isso é muito legal, porque isso nos prepara a nossa entonação para realizarmos uma pergunta. Então, se nós estamos lendo alguma coisa e nós olhamos, observamos isso, nós conseguimos nos preparar com a entonação adequada para podermos efetuar essa pergunta de fato. Em português nós não temos isso e isso nos traz uma certa dificuldade, porque ao lermos uma frase muito comprida e não enxergando o símbolo de interrogação no final dela, a gente é obrigado a lê-la como se fosse uma frase afirmativa e de repente a gente dá aquela entonação no fim, fazendo aí a pergunta, né? Bom, como eu disse, em inglês isso não é necessário porque o início da frase mostra pra gente que é uma pergunta. De que forma, Marcelo? Simples. Existem verbos, 11 verbos, para ser honesto com você, chamado de verbos modais ou verbos auxiliares. Esses verbos, você invertendo-os com o sujeito, você é capaz de fazer perguntas com ele, tá? Então, sem a necessidade de qualquer outra palavra. Então, você diz, por exemplo, o verbo to be é um desses verbos, um verbo modal. Se eu digo, eu sou Marcelo em inglês, eu digo I am Marcelo. I am Marcelo, ok? Então, eu sou. E aí o verbo to be significa ser ou estar. Ele tem essas duas funções. Ok, como ele é um verbo modal e eu quero fazer pergunta com ele, o que eu faço? Eu coloco o am na frente do I. Eu inverto o processo. Ao inverter, ao colocar o verbo como primeira palavra dessa frase, eu transformo essa frase em uma pergunta automaticamente. E aí eu digo para você agora, am I Carlos? Am I Carlos? Am I Carlos? Não, né? Eu não sou o Carlos. Am I Carlos? No. No, you are not Carlos, Marcelo. Ah, ok. So, I am Marcelo. Então aqui você tem essa jogada, você pode brincar somente invertendo. Isso acontece com, como eu disse, 11 verbos. Isso acontece com o verbo to be, como eu disse anteriormente, com o can, com o could, com o shall, com o should, com o may, com o might, com o will, com o would, com o must e com o ought to e mais o verbo to be. Então 11 no total. Esses 11 verbos, chamados de verbos modais ou verbos auxiliares, você só invertendo com o sujeito é capaz de produzir uma pergunta. Ótimo. Entendendo isso, vamos falar de todo o restante, ou seja, de milhares de outros verbos, porque apenas 11 são dessa forma. Todos os outros verbos, você, para fazer uma pergunta no presente em inglês, precisará de duas auxiliares, o do ou o does. O do ou does. E aí nós não estamos falando do verbo do, que significa fazer, nós estamos falando de uma auxiliar do. Tá? Como é que a gente faz isso? Coloca o do na frente de todos os sujeitos, exceto terceira pessoa do singular, que é o he, she, it. Então, se eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, sobre você, vou usar o mesmo exemplo que eu usei no primeiro vídeo dessa série, no primeiro vídeo, né, desse assunto, Simple Present, que foi I play soccer every day. Ou melhor dizendo, I play soccer every Saturday. Tá. Vou perguntar para você se você joga futebol todo sábado. E eu faço, do you play soccer every Saturday? Do you play soccer every Saturday? Uma outra que é mais clássica, do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Então esse do, ele tem por objetivo único e exclusivo mostrar que uma pergunta vem por aí. Não tem tradução, tá? Não tem como traduzir esse do. Se eu pego essa frase do you speak English, a tradução dela é você fala inglês. Eu vou direto para o you, para você, na hora de traduzir. Eu esqueço que o do existe, ok? Então isso é extremamente importante você entender aqui. Quando que eu uso does? Todas as vezes que eu tratar da terceira pessoa do singular, do he, she, it. He, she, it. Então he, she, it eu uso does. Does he, does she, does it play soccer every Saturday? Se você assistiu o vídeo anterior, você vai entender o que eu vou dizer aqui agora.
Quando nós trabalhamos com a terceira pessoa do singular, nós utilizamos aquele Szinho no final do verbo, né? Então, o certo seria he plays, she plays, it plays, I play, you play, e assim sucessivamente, exceto he, she, it, a gente usa aquele S. Mas quando nós estamos efetuando uma pergunta ou uma negativa, no Simple Present, o que acontece é o verbo volta ao normal, e aí a gente usa apenas auxiliar. Então, does, usei o does, coloquei o sujeito, seja ele quem for, e depois peguei o verbo normal, sem o to, ok? Sem o S tampouco. Então, does he play? Does he play soccer every Saturday? Does she play soccer every Saturday? Tá? Espero que você esteja entendendo. Calma que o melhor ainda está por vir. Fique comigo até o final desse vídeo que ainda tenho para falar com você da negativa, ok? Beleza, então, entendeu a pergunta? Acredito que sim, né? Qualquer dúvida, lembre-se, você tem total acesso a mim. Mande-me uma mensagem, eu vou deixar meu número de WhatsApp, inclusive, na descrição desse vídeo. Você vai falar diretamente comigo. Mande uma mensagem para mim, ou se você quiser praticar o seu inglês, pode mandar aí frases, mande mensagens de áudio praticando o seu inglês e a gente vai trocar uma ideia, a gente vai conversar em inglês para que você possa reter melhor esse conhecimento, tá bom? Ok, vamos agora falar da negativa. Vamos lá. Negativa, como é que eu faço isso? Olha, se é negativa, óbvio que eu preciso de um not. Já começa por aí, né? Eu tenho que usar um not. Ok, beleza. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou também utilizar o auxiliar. Esses auxiliares que eu passei para você agora, o do e o does. Porque nós estamos tratando de verbos que não são verbos auxiliares. Como o verbo to be, o can, o could, todos aqueles 11 da lista que eu passei para você. Se nós estamos tratando de verbos que não são auxiliares, eles precisam de auxiliares para fazer pergunta e negativa. Sozinhos, eles não são fortes o suficiente para isso. Então, como é que a gente faz? I do not play soccer every Saturday. Se eu digo isso, eu na verdade estou afirmando que eu não jogo futebol todo sábado. I do not play soccer every Saturday. Existe uma forma mais curtinha, uma contração, uma junção da palavra do com a palavra not. E quando a gente junta isso, a gente forma a palavrinha don't. I don't play soccer every Saturday. De uma forma mais natural, eu diria I don't play soccer every Saturday. Aqui é importante você entender, eu sempre bato nessa tecla e afirmo que não adianta aprender inglês certinho, bonitinho, pausadamente, porque aí você vai ouvir uma música e não vai compreender, você vai assistir um filme e não vai entender, você vai falar com uma pessoa e não vai compreender. Por que os alunos Wave conseguem falar inglês fluente em até 6 meses? Porque eles aprendem desde o primeiro dia de aula a fluência no idioma. E o que é fluência? Fluência é falar naturalmente. Você precisa aprender a falar naturalmente. Você precisa aprender a acostumar os seus ouvidos a ouvir o natural do idioma. Não adianta ficar I do not play soccer every Saturday. Pausadamente, lindo, mas não é assim que funciona no dia a dia, no cotidiano. Como é que funciona no cotidiano? I don't play soccer every Saturday. I don't play soccer every Saturday. E aí, se você entender que esse Dzinho do don't, né? Esse Dzinho muitas vezes é transformado em R e perceba a pronúncia I don't. E o T, logo no final de don't, muitas vezes não é pronunciado e aí você consegue, entendendo isso, você consegue falar um pouco mais naturalmente. I don't play soccer, I don't play soccer. I don't play soccer every Saturday. I don't play soccer every Saturday. Você consegue repetir comigo? I don't play soccer every Saturday. Perceba que você não precisa da frase escrita para isso. Muito pelo contrário. Se você se agarrar à parte escrita nesse momento de aprendizado linguístico, você se bloqueia. É importante que você faça como você fez quando era criança. Ouvir muito e repetir. Ouvir e repetir. Tentando imitar a sonoridade daquilo que você ouve, tá bom? Então, novamente, I don't play soccer every Saturday.
Se eu vou falar de you don't play soccer every Saturday, é exatamente igual. Se eu vou falar de nós, we don't play soccer every Saturday. Se eu vou falar deles, eu digo they don't play soccer every Saturday. E assim sucessivamente. Exceto terceira pessoa do singular, he, she and it. He, she, it é o diferente. E aí, a gente já sabe que para he, she, it a gente utiliza does, né? O auxiliar é o does para he, she, it. Agora eu vou juntar o does com o not. Afinal de contas, nós estamos formando uma negativa. Então eu diria, he does not play soccer every Saturday. Em outras palavras, eu posso fazer uma forma um pouco mais contrata disso e dizer, he doesn't play soccer every Saturday. E aí de uma forma um pouco mais natural, he doesn't play soccer every Saturday. He doesn't play soccer every Saturday. He doesn't play. Repare que o T não é muito, a gente não dá muita ênfase nele, né? He doesn't play soccer every Saturday. She doesn't play soccer every Saturday. She doesn't play soccer every Saturday. It doesn't play soccer, ok? Quando você fala de uma forma mais natural e tenta imitar a sonoridade, você adquire fluência muito mais rapidamente, tá? Bom, esse é o nosso conhecimento de hoje, eu espero ter sido útil na sua vida. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar, dessa forma você ajuda a mim e também outras pessoas a aprenderem inglês de verdade. Um forte abraço, nos vemos amanhã novamente na nossa série Wave Tips. Take care and bye bye.